Vamos lá, né? Quarto ano. Vamos continuar a nossa aula, agora a aula de História. Tira o livro de História, abra na página 66. Vamos começar. Página 66, nós vamos falar sobre o Quilombo dos Palmares, né? Então, prestem atenção. Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Então, os escravos eles eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café, posteriormente para as minas. Nas fazendas de gado, realizavam os mais diferentes serviços, né? Eles trabalhavam em atividades domésticas, na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros, né? Nas cidades, eles eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa. Para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, as escravas tornavam-se mãe preta ou ama de leite, pois amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes os escravos eram atacados pelo banzo, doença causada pela saudade de sua terra natal, chegando a definhar até morrer. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava castigos por desobediência ou fuga. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais os mais importantes foi o de Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitas palmeiras. Aí uma curiosidade: Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20.000 pessoas, entre escravos, fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder, Zumbi, pela sua bravura, virou lenda. Vítima de traição, Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada e exposta em praça pública no Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro, tá bom? Então vamos agora à atividade. Não, ainda tem mais falando sobre o Quilombo dos Palmares. Então, Zumbi dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, atual Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque temia sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta numa praça do Recife, para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Uma outra curiosidade: a presença da mulher negra nos quilombos. Algumas mulheres se destacaram nos quilombos. Aquautume, líder do Quilombo dos Palmares, princesa da África, filha do rei Congo, foi vendida como uma escrava para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levava o seu nome, Mocambo de Aquautume. Teresa do Quariterê, rainha do Quilombo Quariterê durante 20 anos no século XVIII, liderou um grupo de negros indígenas.
impôs tal organização a Quariterê, e o quilombo sobreviveu até 1770. Quariterê se concretizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Dandara, uma das lideranças femininas negras que lutou, junto a Zumbi dos Palmares, contra o sistema escravocrático. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Kanga Zumba, por este assinar o Tratado de Paz com o governo português. Então, agora vocês vão responder a página 68, tá certo? Então, segunda-feira é feriado, né? Feriado, dia 7 de setembro, independência do Brasil. Então, vocês vão estar fazendo um trabalho sobre a independência do Brasil. Pesquisem e escrevam no seu caderno, pode colar gravuras. E quando você terminar, você vai estar mandando a foto para mim, para que eu possa dar uma nota a você. Tá bom, gente? Então, bom feriado, bom final de semana e até terça-feira. Tchau!